Aquilo que parece ser só uma lista de nomes aborrecida, logo no início do Evangelho de Mateus, é na verdade um código. Vamos mergulhar na interpretação de um teólogo do século IV para desvendar a lição que ele acreditava estar ali, escondida à vista de todos. Para o antigo teólogo João Crisóstomo, esta não era apenas uma frase de abertura. Era muito mais. Era uma declaração profunda, cheia de significados secretos, pensada para nos ensinar algo fundamental antes mesmo de a história principal começar. Então a pergunta que nos guia é esta: estamos a olhar para uma simples árvore de família ou para um enigma teológico? Segundo Crisóstomo, cada nome, cada omissão e cada inclusão surpreendente é uma peça de um puzzle. Vamos lá mergulhar nisto? E a primeira peça deste puzzle, o mistério mais óbvio no texto, gira todo em torno do papel de José. Pois é, esta é a questão que salta logo à vista, não é? Se toda a narrativa sublinha um nascimento virginal, por que é que se dedica tanto tempo à linhagem do homem que não era o pai biológico? Parece uma contradição total. A resposta de Crisóstomo a isto é simplesmente fascinante. Ele defende que a genealogia de José não foi um erro, mas sim uma escolha estratégica, deliberada. Foi, por assim dizer, uma espécie de disfarce divino, criado para proteger uma verdade que o mundo ainda não estava pronto para aceitar. E para percebermos porque é que este disfarce era tão necessário, temos de nos transportar para aquela época. A hostilidade era imensa. Se Jesus já era acusado de estar possuído só por fazer milagres, imagine-se o que aconteceria ao apresentar a ideia de um nascimento virginal. Não só seria recebido com total descrédito, como poderia colocar a própria Maria em perigo de morte. E olhem que este é o ponto-chave. Se o próprio José, que é descrito como um homem justo e era a pessoa mais próxima de toda a situação, precisou de uma intervenção divina, de um anjo, de um sonho, para conseguir aceitar a verdade, que hipótese teria ao público em geral, que já era cético e hostil? O disfarce era de facto uma necessidade. Mas se pensam que o mistério acaba em José, desenganem-se. O disfarce é apenas o começo. O próximo enigma é talvez ainda mais chocante. A inclusão de certas mulheres nesta linhagem sagrada. Numa genealogia sagrada, o que é que se esperaria encontrar? Figuras como Sara, Rebeca, as grandes matriarcas, certo? Mas não. Em vez disso, Mateus destaca mulheres com passados, complicados. Tamar, envolvida numa história de incesto para garantir a sua descendência, Raabe, uma prostituta, e Ruth, uma estrangeira de uma nação rival. A escolha é deliberadamente provocadora. E é aqui que está o ponto crucial. Crisóstomo explica que a inclusão destas mulheres desonrosas é a mensagem. A linhagem não foi criada para mostrar uma perfeição imaculada. Pelo contrário, foi feita para mostrar que ele entra na confusão da humanidade precisamente para a redimir. Crisóstomo, na verdade, aponta 3 grandes razões para isto. Primeiro, para provar que a sua missão era para os doentes, não para os sãos. Segundo, era uma crítica direta ao orgulho de quem se achava superior pela sua ascendência. E terceiro, mostrava que nem os maiores heróis de Israel, como Judá e David, estavam livres do pecado. A necessidade de salvação era de facto universal. Bem, e agora preparem-se, porque vamos entrar talvez na parte mais estranha e mais simbólica de toda esta lista de nomes. Esta é a sequência de eventos lá do livro de Gênesis que Mateus faz questão de referir. É uma história mesmo bizarra. Zerá mostra um sinal de que vai ser o primeiro, mas depois recua e o irmão Peras acaba por nascer primeiro. É um detalhe muito específico para ser incluído sem um bom motivo. E é uma pergunta da parteira que, para Crisóstomo, é a chave que abre a porta para todo o significado escondido. Ela não diz apenas o que é que aconteceu. Ela usa uma linguagem muito simbólica perguntando por que é que a cerca foi rompida. Esta palavra é a grande pista. Ok, a interpretação alegórica aqui é um bocado complexa, mas vale mesmo a pena. É fascinante. Zerá, com aquele fio vermelho, representaria os gentios, ou seja, os povos não-judeus, que mostraram um sinal de fé logo cedo, mas depois como que recuaram. Peras, que nasce primeiro, representa o povo judeu que viveu sob a lei. E a cerca que foi rompida seria a própria lei de Moisés, que criou essa separação temporária entre os dois povos. Então vamos juntar as peças todas. O disfarce de José, as mulheres com passados complicados, a profecia dos gêmeos. O que é que tudo isto tem em comum? Tudo converge para um único e poderoso princípio moral. Esta é a grande revelação. A genealogia inteira, com todas as suas estranhezas, não é sobre poder, pureza ou prestígio. Não, é uma lição de humildade, do princípio ao fim. Mostra um Deus que se rebaixa,
que abraça o que é imperfeito e que age através do que é mais inesperado. E para que não restem dúvidas, Crisóstomo dá-nos exemplos que falam por si. Pensemos no apóstolo Paulo. Apesar de toda a sua importância, o que é que ele declarou? Não sou digno de ser chamado apóstolo. E não foi só ele. Lembremos-nos de Pedro, que se tornaria a rocha da igreja. O seu primeiro instinto foi dizer: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Foi precisamente o reconhecimento da sua indignidade que o tornou digno. E por fim, talvez o exemplo mais incrível, o do centurião romano, cuja fé foi elogiada acima de todas as outras, uma fé que nasceu da sua declaração humilde: não sou digno de que entres sob o meu teto. Em todos estes casos, a verdadeira grandeza veio depois de um ato de profundo autorrebaixamento. E tudo isto nos conduz a uma lição final, algo muito prático que podemos retirar daqui, segundo o ensinamento de Crisóstomo. Ele fala de uma ideia incrível, o armazém seguro das boas obras. Lembrar e andar sempre a mostrar as nossas boas ações é como deixar tesouros à mostra no mercado, a convidar ladrões, neste caso, o orgulho. Mas esquecê-las, pelo contrário, é como guardá-las num cofre seguro, confiando-as apenas a Deus. É um paradoxo, não é? Uma lógica espiritual que parece ir contra tudo o que pensamos. Assim como a personagem do publicano, que se considerava pecador, foi justificada, considerar-se inútil é o caminho para se tornar verdadeiramente útil. Reconhecer que não se fez nada é, no fim de contas, a forma de ter feito tudo. E é com esta ideia provocadora que terminamos. E se a maior conquista espiritual não for acumular grandes feitos, mas sim alcançar uma humildade tão profunda que nos esquecemos completamente que algum dia os fizemos. É sem dúvida algo em que pensar.